Bom dia a todos. Rezar o livro de Juízes, dos Juízes, capítulo 3. Hoje é sexta-feira, dia 13 de junho de 2025. Que nós possamos sempre mergulhar cada dia mais no caminho da verdade. Verdade de Deus. Deus é nosso tudo. Vamos sempre viver no caminho da paz, caminho do infinito amor. Esse amor que nos sustenta, nos dá força, da coragem. Somente em Deus mesmo a gente podemos confiar. Sempre viver o caminho da fé. Fé em Cristo nosso Senhor. Sempre fazer a vontade do nosso grande e verdadeiro amor. O amor que é Deus, só Deus mesmo. É o verdadeiro amor, com certeza. Não existe outro, só Ele mesmo, mais ninguém. Sempre caminhar no caminho da paz, caminho da vida, a vida em Cristo nosso Senhor. Sejam todos bem-vindos, Deus abençoe sempre todos. Estas são as nações que o Senhor deixou subsistir para provar por meio delas os israelitas, todos aqueles que não tinham visto as guerras de Canaã. Então que nós sejamos sempre a favor do bem e não a favor das guerras. Aí tem os seres humanos que são os favores das guerras. Do mundo só dá a favor que não presta, com certeza. Então nós temos que cortar isso que não presta, afastar da terra e do mundo inteiro. Então que tudo que nos leva ao pecado nós temos que cortar de nossa vista, de nossa presença. Coisas ruins, coisas do mundo, coisas dos inimigos. Isso pertence aos inimigos, com certeza, sem dúvida nenhuma. Nós façamos sempre o caminho da paz. Paz em Cristo nosso Senhor. Nós temos que entrar em sintonia com a verdade, que é o nosso Deus verdadeiro. E isso tão somente para a instrução das novas gerações israelitas, a fim de lhes ensinar a combater aos menos aqueles que não o tinham feito antes. Temos que fazer sempre tudo que Deus quer, que Deus é nosso tudo. Sempre caminhar no caminho do amor, caminho da paz, caminho da vida, a vida em Cristo nosso Senhor. Vamos sempre louvar e bendizer o seu santo nome. O teu nome tem poder, é o poder verdadeiro, que seja feita sempre a vontade de Deus. Nós sigamos sempre no caminho certo, caminho da verdade. Eram os 5 príncipes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios, os heveus que habitavam os montes do Líbano, desde a montanha de Baal-Remon até a entrada de Emate. Então que nós sigamos sempre rumo ao destino certo, sempre nesse caminho das famílias verdadeiras, Jesus, Maria, José, Sagrada Família, vossa família, vossa, com certeza vamos fazer sempre tudo o que Deus quer, que Deus sabe o que faz, nós não sabemos de nada, nós vamos sempre entrar em sintonia, sempre frequentar o caminho da verdade, a libertação, vamos ser sempre livres. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, com certeza, sem dúvida nenhuma. Deus é maior, ninguém como Deus. Deus sempre está presente em nosso dia a dia. Deus é nosso tudo. Deus é sempre maravilhoso. Deus sempre nos ensina as coisas boas, sempre procurar as coisas boas da vida. Somente Deus nos dá, com certeza. Ele sim nos fortalece e aquece sempre o nosso viver. E nós não cometemos nenhum pecado nenhum. Nós sejamos sempre fiel a Deus, sempre caminhar no caminho da paz, caminho da luz de Cristo nosso Senhor. Então que nós possamos sempre mergulhar cada dia mais com a palavra do Senhor para espalhar pelo mundo inteiro. Sempre mergulhar, sempre entrar em sintonia com a verdade. É o Deus do impossível que sempre está presente no nosso dia a dia. Nossa grande alegria, a alegria verdadeira está sempre na presença do Senhor. Nosso único verdadeiro príncipe da paz. Sempre meditar, sempre confiar no único Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Essas nações ficaram para provar Israel e ver se eles obedeceriam aos mandamentos que o Senhor havia prescritos aos seus pais por intermédio de Moisés. Que o Senhor, a nossa força, seguisse sempre o mandamento de Deus, mandamentos verdadeiros, não os mandamentos falsos aí, inventados pelos seres humanos que existem na face da terra e do mundo inteiro. Então que nós temos que cortar tudo que não presta. Já falo o evangelho hoje, a palavra de Deus.
Fala tudo que nos leva ao pecado, temos cortado de nossa vista, de nossa presença, com certeza. Temos sempre que entrar em sintonia com a verdade. A verdade é nosso Deus verdadeiro. Só um Deus mesmo que nos ama de verdade. Não outros deuses aí de letras minúsculas, D minúsculo, que pertence a coisas erradas que não servem para nada. Os filhos de Israel habitaram no meio dos cananeus, dos hiteus, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Que nós sejamos sempre filhos verdadeiros de Deus, obedientes sempre ao nosso Criador, ao nosso grande amor. Nós sejamos sempre a favor do bem, a favor da felicidade verdadeira. Somente em Cristo nosso Senhor a gente encontra com certeza. Tomaram por mulheres suas filhas e eles mesmos deram suas filhas aos filhos deles, a serviram os seus deuses. Então é os deuses falsos. Deus é só de boca para fora, pela ganância, pela falsidade, pela mentira, pelo dinheiro, pela ganância, pelas coisas erradas do mundo. Nós temos que tirar tudo de nossa vista. Temos que estar sempre na presença da verdade do nosso Criador, do nosso grande amor. É o Deus do impossível que tem que estar presente ao nosso lado. Está sempre nos protegendo de todos os perigos. Temos sempre confiar no único verdadeiro amor. Otoniel, Aod e Sangar. Os israelitas fizeram o mal aos olhos do Senhor, esqueceram-se do Senhor e seu Deus, serviram aos paus e às acerais. Eu servir a Deus e não aos deuses do mundo, seguir somente o Deus único, verdadeiro, que está sempre nos protegendo de todos os perigos, sempre confiar no verdadeiro príncipe da paz, nosso Senhor Jesus Cristo, com certeza, sem dúvida nenhuma. Deus está sempre presente em nosso dia a dia. Vamos sempre viver na sintonia do amor, sintonia da paz, em Cristo nosso Senhor. A ira do Senhor inflamou-se contra Israel, e ele entregou-os nas mãos de Cusã-Raza, Rastaim, rei da Mesopotâmia, a quem ficaram sujeitos durante 8 anos. Nós sejamos sempre estar na presença do Senhor para que cresça cada vez mais a nossa fé. Nós continuamos sempre a lutarmos pelo bem, porque o mal pertence aos inimigos, com certeza. Os israelitas clamaram ao Senhor que lhes ressuscitou um libertador para salvá-los. Otoniel, filho de Cernês, irmão mais novo de Caleb. Nós sejamos sempre, todos nós somos irmãos, somos filhos de Deus. Sempre seguir sempre o caminho do rei, do verdadeiro pastor, que nada nos faltará, com certeza, sem dúvida nenhuma. Vamos sempre mergulhar cada dia mais na tua palavra, que cresça sempre a fonte verdadeira da riqueza, a riqueza verdadeira, a vida. O Espírito do Senhor desceu sobre Otoniel. Ele julgou Israel, saiu para a guerra. O Senhor entregou-lhes Cusã-Razataim, rei da Mesopotâmia, e sua mão triunfou sobre ele. A mão poderosa de Deus. Nós temos sempre que confiar no único Deus. Temos sempre estar na presença do Senhor, Senhor, nosso único verdadeiro Salvador. Vamos sempre meditar cada dia mais na presença do Senhor, do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é forte, verdadeiro. Nós sempre viver na verdade, porque a verdade é para nos libertar de todas as falsidades, de todas as mentiras. Sempre seguir no caminho da sintonia do amor. A terra teve 40 anos de descanso até que Otoniel, filho de Cernês, morreu. Então, a morte pertence aos inimigos. Nós temos sempre a favor da vida, porque a vida é Deus. Nós sempre viver na sintonia do rei, do príncipe da paz. Os israelitas fizeram de novo o mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor exercitou contra eles Eglon, rei de Moabe, porque tinham feito o mal aos seus olhos. Nós não temos que fazer o mal, tem que fazer sempre o bem, sem olhar quem. Sempre seguir o caminho da salvação, o caminho da vida eterna. Nós sempre tirar tudo de ruim que existe na face da terra e do mundo inteiro de nossa vista. Temos que enxergar sempre as coisas boas que Deus nos deu. Deus sempre é bom. Deus sempre está presente no nosso dia a dia. Eglon aliou-se aos filhos de Amon e de Amaleque e pôs-se em marcha contra Israel. Derrotou-os e apoderou-se da cidade nas palmeiras. Então vamos sempre permanecer confiante no Rei, verdadeiro Salvador, nosso grande amor. Esse amor que é real, verdadeiro, amor sem fim, amor gratuito, amor de Deus vivo, com certeza. Os israelitas estiveram sujeitos a Eglon, rei de Moabe, por 18 anos. Nós sejamos sempre verdadeiro Rei, nosso Senhor Jesus Cristo,
príncipe da paz. Confiamos sempre nele, sempre caminhar no caminho da salvação, caminho da vida eterna. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, que lhes suscitou um libertador na pessoa de Aode, o canhoto do filho de Gera, benjaminita. Os filhos de Israel mandaram por meio dele um presente a Eglon, rei de Moabe, que é o nosso rei, é Jesus, com certeza. Só ele mesmo e mais ninguém. Nós sejamos sempre fiel a nosso Deus. Nós sigamos sempre o verdadeiro rei, o verdadeiro pastor, o verdadeiro guarda que sempre está presente no nosso dia a dia, sempre andar na companhia certa do amor vivo de Deus. Aode mandou fazer para si uma espada de 2 gumes de um côvado de comprimento e a levava debaixo de suas vestes, apoiado na coxa direita. Ele veio e ofereceu o presente a Eglon, rei de Moabe, que era muito gordo. Terminada a cerimônia, levou os homens que tinham trazido o presente até as estrelas próximas de Gagolá. Voltou ao rei e disse-lhe: Senhor, tenho uma palavra a dizer-te. Silêncio, ordenou o rei. E todos os seus familiares se retiraram. Aonde entrou, o rei estava assentado só no seu quarto de verão. Tenho ao dizer-te uma palavra da parte do Senhor, disse Aode. O rei levantou-se do seu trono e logo tomou Aode com a mão esquerda a espada que trazia na coxa direita e cravou-a no ventre com tanta força e que o próprio cabo entrou após a lâmina e ficou coberto devido à grande quantidade de gordura e não retirou do ventre sua espada, cuja lâmina saía por detrás. Aode saiu pela galeria, depois de ter fechado bem atrás de si as portas dos quartos de cima, deixando-as trancadas. E tendo ele partido, notaram os servos do senhor do rei que as portas estavam fechadas. Sem dúvida, disseram: estarás fazendo suas necessidades em seu quarto de verão. Mas depois que esperarem muito tempo, ficaram alarmados, vendo que a porta de cima não se abriria. Tomaram a chave e abriram-na. Encontraram seu senhor morto e estendido por terra. Enquanto isso, Aode fugiu para além das estrelas. Foi para Seira. Logo que chegou à montanha de Efraim, tocou a trombeta e os filhos de Israel desceram da montanha com ele. Segue-me, disse ele, porque o Senhor entregou os moabitas, vossos inimigos. Eles os seguiram e ocuparam o vals do Jordão, por onde se vai a Moabe, de modo a não deixar para passar ninguém. Mataram então cerca de 10.000 homens, todos o escó e todo o vigor de Moabe, ninguém escapou. Naquele dia foi Moabe humilhado sob a mão de Israel, e a terra teve um descanso de 80 anos. Depois de Aode, Sangar, filho de Anate, derrotou 600 filisteus com 1 milhão de bois. Sangar também foi um libertador para Israel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nós temos a força, nós temos a verdadeira fé em Cristo nosso Senhor. Vamos sempre partilhar cada dia mais a tua palavra viva, pura e eficaz. Nós sigamos sempre os ensinamentos bons de Deus. Seguir sempre os mandamentos verdadeiros de Deus. Sempre entrar em sintonia com o Rei, o verdadeiro Rei. Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre, está sempre presente em nosso dia a dia. Sempre mergulhar cada dia mais na tua palavra viva, pura e eficaz. Sempre caminhar na sintonia da paz, sintonia do amor, sintonia da vida. A vida em Cristo nosso Senhor. Nós sempre louvar e bendizer o nome do Senhor, que não, então, para nos levar ao pecado, nós temos que cortar de nossa vida, com certeza, sem dúvida nenhuma, da nossa vista. Tirar tudo de que não presta da face da terra e do mundo inteiro. Somente Deus está sempre presente em nosso dia a dia. Sempre sintonizar cada dia mais a tua palavra viva, pura e eficaz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a todos que acompanham. Deus abençoe sempre todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.